O presidente da Rádio Peão, aqui é o meu amigo Marcos. Olha lá, da Rádio Peão, Rádio Peão. Aí tem minha colega Samara. Tá triste porque... que é irmão desse aqui, ó. É irmão desse aqui, ó. É irmão desse aqui, Namorado. ó. É namorado? Ah, é o Jackson, é o Jackson. Foi encontrado morto. A pedrada. A pedrada. A forma trágica que a pessoa morreu. Olha como ela tá triste, de cabeça baixa. Chorando. Isso, ela está inconsolável, gente. Ó, segura ela. Ela está nervosa. Ela está Isso aí é nervosa. consequência da morte do irmão. Ela está desesperada. Ó a tristeza dela. Ó a tristeza dela. Tá desesperada, Rádio louca. Peão, fala, Neto. Rádio Peão. Ó, segura ela. Essa mulher está nervosa. A Rádio Peão aqui. Chuchu! Cadê? Vai, velho. Bora chegar aqui onde que é a Rádio Ela vai Peão. se matar na torneira. Olha